Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its stories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's charter. Here, paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Christ is its grand subject, our good the desire, and the glory of God its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, frequently, and prayerfully. It is a mine of wealth, health to the soul, and a river of pleasure. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will condemn all who trifle with its sacred contents. Pray it in. Read it. Vamos adorar a Deus com nossos hinos de adoração ao nosso Senhor nesta manhã. Glória. And this morning, our brother that he's coming to help us with the sound system. So every morning, he's coming to help us. So may God bless you. And Mr. William, our brother William, he's from the Hispanic church. And all Sunday morning, he comes to bless us with the new sound system. It's complex, but he's the guy. Amen. So thank you so much, and God bless you beyond your expectation. Amém? Cantemos. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me, pela graça que somente encontrei em mim. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder do seu amor. Junto a ti, seu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei pelo poder do teu amor. Eu te quero ver Eu te quero ver face a face. face a face, ó Senhor, E conhecer mais a ti. e conhecer assim mais de ti em mim. Aleluia.
Prepara-me, Senhor, pra fazer o teu querer, vivendo cada dia pelo poder do teu amor. Contigo voarei pelo poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei pelo poder do teu amor. Mas esforço para estar presente, eu tenho certeza que Deus vai vos abençoar, amém? Eu vou passar a palavra de Deus nessa manhã, para o evangelista pregar a palavra de Deus, porque muitas vezes nós, não que Deus usa os irmãos aí para trazer uma palavra mais arroiada para a igreja, né? Mas aí quando nós pregamos os pastores, às vezes Deus dá uma palavra meia dura, os irmãos ficam meio assustados, não é, pastor? Então, mas deixa o Rodrigo trazer uma palavra para a igreja nessa manhã, amém? Glórias a Deus. Louvo a Deus para a irmã Lília, né? Saiu daqui a poucos dias, né? Com diagnóstico médico, chegou no hospital ruim, né, irmã? O médico disse que foi um milagre e está aí em pé na casa do Senhor novamente. Deus tem cuidado, né, irmã? Tem mostrado a sua graça e sua misericórdia. No final do culto vão estar orando pelo espírito de oração. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Glória a Deus, que maravilha, né? O salmista já disse que ele se alegrou quando disseram a ele, né? Vamos à casa do Senhor. E a gente se alegra também, né, irmãos? Eu tenho certeza que aquele mesmo gozo que houve no coração do salmista tem que haver no nosso coração. Porque quando nós viemos aqui, é como nós recarregamos as nossas baterias, não é verdade? Nosso celular, nosso iPad, as nossas coisas aí eletrônicas precisam, e a nossa vida espiritual também precisa, irmãos, de uma recarregagem, não é verdade? A gente precisa vir na casa de Deus, aqui é onde a gente pluga a tomada, não é verdade? No trono da glória, a gente se conecta com Deus e Deus recarrega as nossas energias espirituais, se assim podemos dizer, amém? Nós queremos meditar numa palavra com os irmãos que está no livro de Êxodo, o livro da saída do povo de Israel, capítulo de número 32. Se os irmãos puderem colocar de pé, seria uma bênção.
capítulo de número 32 do livro de Êxodo. Livro este escrito por Moisés, o libertador. Vamos meditar aqui. Eu confesso com os irmãos que dentro da mensagem que eu vou ministrar, eu não conversei nada com a irmã Alice, nós não combinamos nada, mas o Espírito Santo já preparou tudo. E ao eu começar a ler aqui, os irmãos já vão entender a mensagem, dentro daquilo que já está sendo trabalhado, já está sendo falado. Êxodo 32, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouros que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Versículo de número 4: e ele os tomou das suas mãos e o formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te adoramos, porque a tua presença é real e no nosso meio o Senhor se faz presente. E agora nós pedimos humildemente a tua graça e a ajuda do Espírito Santo para conduzir, Senhor, as minhas palavras, que possam ser, Senhor, palavras que venham diretamente ao coração do teu povo, da tua igreja, e que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, não por causa do pregador, não por causa das pessoas, mas por causa do teu santo e precioso Espírito, que é o único que pode transformar. A tua palavra diz que é somente o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e também da justiça de Deus. Que nessa manhã o Senhor convença, que nessa manhã o Senhor fale, e que nessa manhã o Senhor console e edifique os corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar os irmãos e vamos para a poderosa e preciosa palavra de Deus. Como eu já disse, irmãos, o livro de Êxodo é o livro que narra a saída do povo de Israel. Povo esse que Deus tinha escolhido como um povo peculiar, um povo exclusivo, um povo único, pelo qual Deus gostaria de trazer aquele povo para que o povo fosse uma nação forte, uma nação que as outras demais nações olhassem para eles e dissessem: esta é a nação que Deus os abençoa, esta é a nação que Deus está com eles. E os irmãos sabem que, voltando um pouco aqui na história, desde lá de Abraão, essa promessa já tinha sido feita. Quando Deus prometeu a Abraão e fez com Abraão uma aliança, um pacto, dizendo que multiplicaria como as estrelas do céu e como as areias do mar toda a sua posteridade. E de Abraão passou para Isaque, e de Isaque passou para Jacó, e a promessa foi tomando forma, a promessa foi tendo seguimento, a promessa foi sendo contínua, porque quando Deus promete, meus irmãos, não tem jeito de acontecer ao contrário. Quando Deus promete, Deus ele cumpre cabalmente as suas palavras. Deus não falha quando ele promete. E Jacó tomou posse daquela promessa. E Jacó, a Bíblia diz que estava vivendo com os seus filhos na terra. Até então era conhecido como o povo hebreu. Os hebreus ali estavam na terra, e Jacó enriquecia no gado, mas de repente houve uma grande fome na terra. E até então, na mente de Jacó, um dos seus filhos, que era o filho que ele mais amava, que era o filho a qual ele tinha um amor especial, porque era o filho da sua mulher amada que ele tinha tido, era o filho da mulher estéril, José. Aquele José, aquele garoto que os irmãos sabem, que recebeu de seu pai uma túnica colorida,
que destacava-se entre os seus irmãos, que faziam com que os seus irmãos sentiam inveja por causa dos seus sonhos, porque ele acordava de manhã e revelava os seus sonhos aos seus irmãos, seus pais, e aquilo deixava os seus irmãos um tanto preocupados, pastor Sinésio, e aquilo até mesmo deixou o seu pai preocupado, porque até então, quando José apresentou o sonho, dizendo: olha, estávamos trabalhando lá na roça, e eu tive um sonho, e os irmãos dele sentados na mesa, tomando aquele café, imagino: pois não, diga o sonho aí, José. Eu sonhei que os molhos de todos os feixes se dobravam diante do meu. E aquilo causou dentro do coração dos seus irmãos uma inveja, um sentimento maligno. E eles guardaram para si e pensaram consigo: quem que esse José pensa que ele é? E daqui a pouco José teve uma outra visão. Tudo na vontade de Deus, irmãos. Tudo dentro do querer de Deus. Sonhos que Deus o tinha dado. E José acorda de manhã: ei, gente, tive outro sonho. Eu imagino os seus irmãos: lá vem esse menino com esse sonho. Ô, menino sonhador. De repente ele conta: olha, eu sonhei que o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Aí Jacó, que era entendedor de sonhos, porque já tinha tido sonhos, ele tinha essa sensibilidade de sonhos, falou: opa, a coisa aqui é mais séria. Agora não só alcança os irmãos, mas alcança os pais. E aí os irmãos já conhecem a história, irmãos, eu não preciso narrar, mas José foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja. José foi caído num poço. José foi vendido pelos amalequitas, pelos ismaelitas que estavam passando pelo caminho. José foi vendido como escravo. José vai ser agora um mordomo na casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus estava com José em tudo que ele fazia, porque ele era temente a Deus, porque não importava a circunstância pela qual José estava passando, o que importava é que José temia o Deus de Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que de repente a mulher de Potifar cresce os olhos para cima de José, e acontece aquela catástrofe, porque José não cedeu às tentações. E a Bíblia diz que agora José vai preso, e José lá agora preso, lá no calabouço, lá nas partes mais baixas do Egito. Os anos se passam, o faraó tem um sonho, José revela, de repente, irmãos, eu estou encurtando a história, José se torna governador do Egito. E até então seu pai Jacó estava lá, pensando que José tinha morrido, porque os seus irmãos fizeram uma trama. Os seus irmãos tinham molhado as suas túnicas no sangue de um animal morto e levado ao seu pai. O seu pai tinha chorado muito, o seu pai tinha se entristecido. Mas agora, meus irmãos, houve a fome na terra, e esse mesmo Jacó que recebeu a promessa de Abraão, que recebeu a mesma promessa de Isaac, que estava com ele a promessa agora na mão de Jacó, a Bíblia diz que houve essa fome na terra, e Jacó manda os seus filhos na onde? No Egito. Que coisa tremenda, irmãos, lá no Egito. E quando chega no Egito, diante do governador, o administrador de todas as coisas, os seus irmãos chegam lá para pedir mantimento. E quando os irmãos de José, os filhos de Jacó chegam lá, quem que ele encontra? Para sua surpresa, os irmãos conhecem a Bíblia, o José, aquele menino que eles tinham vendido. Até então eles não tinham reconhecido que ele já tinha crescido, mas José não esqueceu da fisionomia. José disse: esses são os meus irmãos. E aí, irmãos, encurtando a história para a gente chegar dentro desse assunto, a Bíblia diz que agora José se apresenta aos seus irmãos, se manifesta aos seus irmãos dizendo: ei, eu sou José, foi Deus que me mandou para cá, foi Deus que me enviou para cá, eu tive que passar tudo que eu passei para que Deus se compadecesse da nossa família. E quando Jacó, agora ele é transportado da sua terra para o Egito, a Bíblia diz que eles foram em 70 almas, repita comigo, 70 almas, não, repita com força, irmão, você não tomou café, repita, 70 almas, muito bem, 70 pessoas, entre os seus genros, filhos, noras e todo aquele povo, seus gados, subiram para o Egito.
E a Bíblia diz que ali José morre Jacó, morre aquela geração, e passa-se o tempo, e Deus começa a fazer com que aquele povo crescesse. Aquele povo cresceu, e cresceu tanto que amedrontou agora Faraó. E Faraó ficou preocupado, porque o povo estava grande na terra. O povo que Jacó tinha subido com 70, agora eram milhares, centenas de milhares. E aí, meus irmãos, 430 anos depois que Jacó pisou na terra do Egito, 430 anos se passaram. Houve um clamor. O povo agora era escravo. O povo agora estava sendo escravo. E Deus não queria que o povo fosse escravo. E Deus levanta um libertador. Deus levanta um homem lá no meio do deserto, falando com ele através de uma sarça, e diz: Moisés, vou te usar e vou te levantar. E através de Moisés, a obra de Deus foi acontecendo, e Deus foi manifestando o seu poder no Egito, até que o coração de Faraó se aquebrantasse, e mais de 600 mil homens saíram para um deserto, porque depois desse deserto, Deus tinha uma terra pela qual eles iriam alcançar. E houve todo aquele processo, os irmãos já conhecem. O Mar Vermelho se abre, o povo passa por pé enxuto. Lá do outro lado, Miriam com as mulheres e o tamborim, e o povo lá do circo de oração, irmão Manuel. O irmão falou que uma vez tentaram fazer um circo de oração lá em São Paulo com homens, né? Parece que não funcionou muito, né? Porque as irmãs que são guerreiras e valentes e dispostas, essa mesma Miriam saltou, cantarolou junto com as outras demais mulheres, dizendo: só o Senhor é Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos entrar dentro da mensagem que nós lemos aqui. Deus começou a manifestar o seu poder, Deus começou a mostrar a sua glória. Irmãos, o capítulo 13, a Bíblia fala do maná. Você não precisa abrir. A Bíblia fala da nuvem que ia junto com o povo. Oh, que cuidado, irmãos, que Deus tem com o seu povo. Você sabe uma coisa? Eu estou aqui para dizer que Deus cuida de você. Sabe, eu estou aqui para dizer que o Senhor cuida da tua vida, é nos mínimos detalhes. Às vezes a gente pensa que a gente está passando batido aos olhos de Deus. Ó Senhor, o Senhor não está me vendo. Senhor, olha aqui a minha situação. Deus está dizendo: eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. E Deus mandou nuvem, irmãos. Irmãos, o que você colhe no deserto? Aliás, o que você planta? Nada. Lá no deserto tem nada para plantar e nem para colher. Vai lá no deserto, só tem areia, bicho, alguns cactos. Basicamente isso. Mas com Deus, irmãos, o deserto vira oásis. Com Deus o deserto tem fonte de água. Com Deus o deserto tem nuvem para proteger. Ah, outra coisa, no deserto de noite, irmãos, é um frio que dói. Você sabe o que é frio que dói? Aquele frio que dói os ossos. Eu já estou chegando nessa idade de passar no inverno, aí começa a doer os ossos, a junta, né? Problema de junta, não é isso? E dói tudo, imagina. Mas Deus mandava uma coluna de fogo, e aquele fogo acendia, iluminava o caminho, esquentava o povo. E, irmão Manuel, olha o detalhe. A Bíblia diz que as suas vestes não se desgastavam. A Bíblia diz que os seus calçados, eles iam crescendo conforme o pé crescia. O pé ia crescendo, a sandália ia crescendo. Não precisava comprar uma nova, não precisava passar na loja, porque no deserto não tem loja, mas no deserto tem Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aleluia! No deserto é lugar, o melhor lugar, irmãos, para Deus mostrar a sua glória no deserto. Às vezes a gente reclama de estar no deserto. Mas Senhor, por que esse deserto? Por que eu tenho que passar por esse deserto? Irmãos, olha o segredo, é porque é no deserto, exatamente nesse lugar onde você não vê nada, onde teus olhos não alcançam nada, você não planta, você não colhe, mas é ali onde a provisão de Deus é certa na tua vida e na tua história. Irmãos, é fácil glorificar a Deus quando tudo está florido, a conta no banco está cheia,
os filhos estão com saúde, o carro está cheio de gasolina, está tudo uma bênção, está tudo bem, está tudo tranquilo, a minha família está todo mundo em paz, na tranquilidade, na bênção. Aí é difícil, mas aí quando começa a vir os problemas, aí quando começa a vir as dificuldades, Deus vai lapidando, Deus vai trabalhando, Deus vai formando o teu caráter. Deserto é a escola de Deus. E nesse deserto Deus manifestou, Deus nesse deserto mostrou a sua glória. Irmãos, no Êxodo capítulo 20, não precisa abrir, eu vou só relatando para nós chegar aqui. Deus fala com o povo, Deus dá as suas ordenanças, Deus dá as suas diretrizes, porque Deus não queria arrancar um povo do Egito e levar aquele povo com aquela mentalidade egípcia de escravo. Olha, entenda o processo de Deus. Quando Deus arranca o povo do Egito, Deus não queria levar aquele povo com aquela mesma mentalidade, que se Deus quisesse fazer isso, Deus levaria eles por um caminho mais fácil. E a Bíblia diz que Deus não os levou pelo caminho mais fácil, Deus não levou pelo caminho dos filisteus, Deus não levou por lugares mais fáceis. De detalhe, Deus não levou ele da noite para o dia, rápido. Nós vivemos num tempo muito rápido, irmão. A nossa geração é uma geração express, tudo é para ontem, 24 horas, não dá tempo mais para nada. O tempo está tão corrido, você quer comida rápida, o trabalho tem que ser rápido, aqui você anda muito rápido. Você lembra no Brasil como é que as coisas parecem que eram um pouco diferentes? Mas aqui você sai de um trabalho, vai para outro, você já tem que passar no express food, fast food, já pega, vai comendo, mastigando para trabalhar. A vida é muito corrida, não tem freio, não para. Mas irmãos, aqui no deserto não tinha para onde correr. E aqui eu tenho uma palavra, irmãos. Deus não mudou o seu método de trabalho. Ah, mas a tecnologia está muito avançada, Deus tem que acompanhar a tecnologia. Não, senhor, irmãos, isso não existe. Deus não tem que acompanhar nada, é nós que temos que acompanhar a vontade e o querer de Deus. Ah, mas o tempo está muito corrido, mas Deus ainda trabalha no tempo do deserto. Deus não quer fazer ninguém express, rápido, porque coisa quando é muito rápido, irmãos, não funciona, não é bom. Tudo que é muito rápido não é bom, não é bom. Só para os irmãos entender, quem lembra aqui no Brasil do frango caipira? Frango caipira, você tinha que, olha, era anos você jogando lá o milho e aquele franguinho para lá e para cá, e você jogava o milho, aquele negócio, e o frango demorava. Aqui, irmãos, os irmãos não têm nem noção. Aqui o frango, eles dão uma bomba nele, ele incha. 40 dias. Lá o frango caipira no Brasil era anos. Ele virava até um animal de estimação. Na hora que você ia matar, você ficava com dó. Eu não vou matar o frango caipira, já virou um bichinho de estimação. Mas irmãos, olha, agora você pega o frango caipira, aleluia, você pega lá, você vai comer aquele negócio, olha que diferença, você sente o gosto da coisa, tem gosto, é ou não é, pastor Levi? Tem gosto. Cadê o Veloso? Tem gosto, irmãos, o negócio tem gosto. Agora esse frango que você come aí está com gosto de papel, você acha que tá bom, tá bom, é só para encher, te enche, por isso que nós estamos tudo inchados, irmãos. É verdade. Eu cheguei aqui magrinho, palito, seco, magríssimo. No Brasil só comia frango caipira, só comia comida orgânica. Aqui para você comer orgânica, porque tudo que é rápido demais, tudo que é muito, não presta. Irmãos, o capítulo 32 que a gente leu, o povo, a Bíblia diz que Deus mandou o Moisés subir lá no monte, que Deus queria dar umas diretrizes para Moisés. E Moisés era o líder, era o pastor presidente daquele povo. Moisés precisava de direção de Deus, porque não havia uma outra maneira, irmãos. Não havia uma metodologia humana para conduzir aquele povo no deserto, não tinha condição. Irmão, podia preparar o que for, mas Moisés não, a direção vinha de Deus. Olha que interessante, a Bíblia diz, e a gente leu, eu tenho certeza que você está com a sua Bíblia aberta em Êxodo 32. Êxodo 32, a Bíblia diz que Moisés, quando tinha ido ao monte,
Moisés foi ao monte, aqui no capítulo 24, Moisés sobe ao monte. E passa-se esses capítulos todos, chega no capítulo 32, 40 dias e 40 noites se passam. E o povo começou a ficar um pouco assim, inquieto, impaciente. Por quê? Porque Moisés não voltava. Por quê? Porque ele estava lá no deserto, esperando alguma coisa acontecer. Eles queriam continuar a jornada, mas não podia. E aí eles pressionaram Arão e disseram: Arão, faça-nos um Deus. Faça-nos um Deus para que possa nos conduzir nesse deserto. E Arão, irmãos, que não tinha aquela mesma firmeza, Arão que não tinha aquela mesma postura de Moisés, Arão que não tinha aquele mesmo contato que ele tinha com Deus, e eu até entendo em algumas partes, Arão cedeu. E a Bíblia diz, irmãos, que de todas as mulheres e os filhos mandaram arrancar. Arão disse: olha, arranca aí os brincos de ouro e traz aqui. E todo mundo trouxe aquele mundaréu de ouro. E Arão pegou, lançou no fogo, trabalhou no fogo, e de repente saiu o quê? Uma imagem, um bezerro de ouro. Aí o povo olhou para aquilo ali e falou assim: eis aí o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. Eis aí o nosso Deus. Irmãos, olha como que o povo estava. Olha como que foi a mentalidade do povo em querer que alguma coisa palpável, visível, estivesse diante deles. Eu quero que nesses minutos você entenda essa palavra, porque Deus tem uma mensagem para você dentro disso aqui, irmãos. Aquele bezerro de ouro significava alguma coisa que eles pudessem ver. E aqui o primeiro erro do povo foi: não tiveram paciência de esperar o Moisés voltar do monte. Não tiveram paciência, não souberam esperar, não aguentaram, não suportaram. Acharam que Moisés, irmãos, Moisés estava recebendo uma revelação tão poderosa nesses dias. Moisés estava recebendo algo da parte de Deus que ia mudar aquele povo. Aquele povo iria receber algo tão profundo da parte de Deus, que a vida deles iria mudar 360 ou 180, iria mudar de cabeça para baixo. A revelação do tabernáculo, irmãos, e a revelação dos mandamentos. Irmãos, era algo tão importante, sabe? Algo tão lindo que viria mas eles não souberam esperar. Ô irmão, eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Olha, às vezes na nossa vida, Deus nos faz esperar para nos entregar alguma coisa, e essa espera não é para nós apavorarmos e perder a paciência e jogar tudo para cima. Deus faz com que nós esperemos nele, porque ele tem algo grandioso para nos entregar. Irmãos, o povo de Israel estava prestes a receber a ordenança do tabernáculo, uma das coisas mais lindas que Deus pôde fazer ali no Antigo Testamento, traçando. O tabernáculo tem medidas que, se os irmãos estudarem lá no livro de Hebreus, era a ligação do céu para a terra. Irmãos, era uma ligação que o povo ia ter, uma aproximação bem poderosa da presença de Deus. E também os mandamentos, mas não souberam esperar. Falta de paciência. Não aguento esperar. Ô Senhor, faz tantos anos. Eu não sei você, irmãos, talvez tem coisa na tua vida que faz 2, 3, 10, 15 anos que você está esperando, e parece que a coisa não acontece, e parece que quando você olha, você diz: não teve progresso. Mas te acalma aí, irmãos, espera um pouco, não apavora, porque Deus está trabalhando para te entregar o melhor na tua mão. E eu estou aqui para te dizer que vale a pena você esperar no Senhor. O salmista do Salmo 40 diz: eu esperei com paciência no Senhor,
E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantos anos faz que você espera por algo? Quanto tempo às vezes faz que você espera por algo? Irmão, a boa notícia de Deus para a tua vida nesta manhã: não te apavores, não te rendas. Aquele que perseverar até o fim, até o fim, até o fim, será salvo. Deus tem uma bênção grande para você quando você persevera. O outro ponto, outro erro que eles causaram, que eles tiveram, desobedeceram ordenanças de Deus e disseram assim: Deus tinha dito nos 10 mandamentos: não colocareis outros deuses diante de mim. Aí você fala para mim: irmão, peraí, eu não tenho bezerro de ouro na minha casa, eu não tenho nenhuma imagem lá em casa. Igual foi o caso da irmã. Talvez você pode dizer: não, eu já dei uma limpa, tudo aquilo que eu podia de ídolo lá na minha casa, eu já tirei para longe, quebrei, joguei fora, não está mais na minha casa. Perfeitamente, irmãos, tem ídolos que não estão mais exteriores na nossa casa. Realmente, você jogou tudo para fora, você já limpou a tua casa, realmente não há nenhuma imagem de escultura. Mas existem ídolos dentro do nosso coração, irmãos. Existem coisas que nós idolatramos aqui dentro de nós, que é a mesma coisa ou pior do que se fosse um ídolo num instante na nossa casa. Quando Deus disse: não colocareis outros deuses diante de mim, Ele está dizendo: não ponha nada que tome o meu lugar na tua vida. Ô, irmão, se existe alguma coisa na sua vida que está tomando o lugar de Deus, e essa coisa se chama ídolo. Mas eu não sou idólatra, irmão. Mas se tiver no coração, você é sim. Ídolos, não poreis ídolos. Eu não sei. Tem gente que põe trabalho na frente de Deus. Se aparecer um trabalho, eu vou. Põe o trabalho. Tem gente que põe coisas familiares, amigos, dinheiro, não sei, que se torna um ídolo. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é ídolo. Não precisa ser algo explícito na parede lá. Não, eu não adoro, eu não me prostro. Mas eu tenho aqui guardado, aquilo me impede, aquilo me trava, aquilo não me deixa aproximar do meu Deus. É um ídolo. Desobedecer uma ordenança. Deus tinha falado com o povo, irmãos, esse mesmo povo aqui que vocês estão vendo, que é o povo de Israel, que é o povo de Deus. Deus tinha falado fortemente com eles, lá no monte, e eles não deram ouvidos. Agora, olha que interessante, irmãos. Já já a gente está terminando. Olha que interessante. A terceira falha: queriam um Deus pelo qual eles pudessem manipular. Meu Deus, aqui o negócio é sério. Irmãos, eles queriam um Deus. Eles disseram: olha, esse Deus aqui que nós construímos, essa imagem, ele nos tirou do Egito. Só que na verdade eles estavam manipulando. Irmãos, como é que nós, seres humanos limitados, dotados de falha, de pecado, sabe, sem a graça de Deus nós não seríamos nada e nem ninguém. Como é que nós, seres humanos, às vezes queremos manipular a Deus? Manipular. Não, eu vou na igreja, eu assisto os cultos, mas na hora de resolver, eu resolvo do meu jeito, resolvo da minha maneira, eu dou o meu jeitinho, ninguém está vendo, eu vou manipular. Eu estou sozinho, a situação é adversa. Senhor, para mim ouvir os teus mandamentos agora vai ser difícil, eu vou manipular. Não tem como, irmãos.
Ou você entra na ordenança de Deus e nos preceitos de Deus, ou você erra. Quando Deus diz para Josué, quando Josué toma a autoridade de Moisés, Deus diz para Josué: Josué, você vai conduzir esse povo, mas tem uma coisa, Josué, eu tenho algo, olha, que não pode ser trocado por nada para você, Josué. E escreve lá no livro de Josué, no capítulo 1: anda no livro dessa lei, caminha, medita nele de dia e de noite, porque aí, Josué, os teus caminhos vai prosperar, porque aí, Josué, eu vou te conduzir, você e esse povo. Por quê? Porque é pela minha palavra, é segundo as minhas ordenanças, não é do jeito que eu quero, eu não posso manipular. Ô, irmãos, às vezes a gente, sem querer, sem a gente pensar, sem a gente ver, a gente está manipulando. A gente está manipulando, a gente deixa as ordenanças de Deus um pouquinho de lado e fala: eu vou manipular, eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer do meu jeito. Era isso que estava no coração do povo, era exatamente isso. Nós vamos ter um Deus que tem boca, mas não fala, não podemos ouvir a sua voz. Nós vamos ter um Deus, nós vamos criar um Deus que tem olhos, mas não vê, não vai poder ver as nossas misérias e os nossos pecados. É por causa disso que a gente às vezes quer manipular, é por causa disso que às vezes a gente quer conduzir os nossos passos, porque a gente não quer trazer a Deus para o nosso problema, para a nossa causa, porque a gente sabe que se a gente trouxer o Senhor e colocar Ele na causa, aí vai existir algumas ordenanças, e aí quando as ordenanças vêm, a gente se sente sufocado, pressionado. Mas a palavra de Deus para a tua vida é: o melhor de Deus para você é a palavra do Senhor. Irmão, não tenta manipular, que não dá certo. Não dá certo. Pastor Levi, não dá certo. Pastor Sinésio, não dá certo. Igreja, não dá certo. Do nosso jeito não funciona. Irmão, por melhor que você seja, as tuas intenções podem ser as melhores do mundo. Ô, irmão, mas espera aí, olha aqui, ó, a coisa aqui está uma roupagem espiritual. Ó, o negócio aqui tá bom, pastor Zenas. Olha aqui, ó, olha, tá bonito aqui, ó, o Senhor vai se agradar disso. Quem não se lembra de Saul? As intenções foram as melhores. Quando ele foi sacrificar, era para queimar tudo. Deus falou: acaba com tudo. Ele poupou, pastor Zenas. Ele poupou. Quando Deus fala é tudo, irmãos. Quando Deus fala te entrega, te entrega. Não é 50%, não é 60%, não é 80%, não é 99%, ou é 100% ou nada. Ou vai ou racha, ou é ou não é. Bezerro de ouro não fala, irmão. Bezerro de ouro não tem palavra, bezerro de ouro não tem ordenança, bezerro de ouro não tem mandamento. Olha o último ponto aqui. Eles não queriam uma aproximação de relacionamento, porque seria conveniente. Para eles era conveniente o bezerro de ouro. Por quê? Porque eles não iam ter um relacionamento íntimo, pelo qual eles saberiam que exigiria alguma coisa deles. Ô irmão, o Senhor, quando Ele nos chama, Ele tem o melhor para nós. Olha, quando Deus te escolheu, Deus não te escolheu para você ser um qualquer. Você era um qualquer quando você não tinha Deus, tá? Deus, Ele te chamou e Ele disse assim: olha, eu vou te salvar, eu vou te dar um banho da minha graça, eu vou te dar o meu Espírito Santo, eu vou te dar a alegria da salvação, eu vou te dar a paz que excede todo e qualquer entendimento. Deus disse assim: olha, eu vou te dar uma família, eu vou te fazer uma pessoa feliz, eu vou te fazer uma pessoa melhor,
Eu vou moldar a tua vida, não somente no exterior, eu vou trabalhar na tua vida lá dentro, que você vai ver a preciosidade que você é na minha mão. E Deus continua, e Deus vai trabalhando, e Deus vai moldando as nossas vidas, e vai nos dando graça, e vai nos dando da sua presença, vai nos dando intimidade. Agora, o povo não queria isso. Por quê? Porque com todo esse pacote lindo que eu disse para vocês que Deus dá, existem alguns requisitos. Existem alguns requisitos pelo qual nós não podemos correr deles. Irmão, o evangelho é coisa muito séria. Irmão, eu tenho temor quando eu subo aqui diante do altar de Deus. Sabe, é muita responsabilidade a gente servir ao Senhor de todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque existem algumas exigências que Deus vai querer. Uma delas é renúncia. O povo não queria renunciar a nada. O povo não queria abandonar nada. O povo queria viver a mesma vida que eles estavam vivendo no Egito. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmãos, e você precisa levar isso para o teu coração. O irmão me perdoa, a irmã me perdoa se isso for um pouco pesado, mas é de Deus para você. Aleluia. Deus não te chamou para você vir para a igreja para continuar da mesma forma que você andava no Egito. Glória a Deus. Acho que o irmão não entendeu. Eu vou repetir para que fique bem claro. Deus não nos chamou para viver da mesma forma que nós vivíamos no mundo. Ele exige do seu povo santidade. Ele exige do seu povo separação. O pecado tem que ser arrancado, as trevas têm que sair, e o nome do Senhor tem que entrar. A luz de Deus só vai entrar quando nós estivermos transformados, quando nós estivermos libertos. Levante a tua mão para cima assim, meu irmão. Levante, porque é de Deus. Deus quer transformar a sua vida de dentro para fora, mas você precisa de entrar na vontade, no querer dele. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é isso que vai transformar. Deixa eu falar o último detalhe aqui e eu termino. O bezerro de ouro, nunca, jamais, irmã Alice, jamais o bezerro de ouro venceria as guerras do povo de Israel. Irmão Robson, o povo tinha muita coisa para enfrentar, estava ainda recém. O povo aqui era um povo novo no deserto. Tinha muita coisa para acontecer ainda. Tinha muita coisa ainda para se desenrolar. Aquele bezerro não ia fazer eles virar nenhuma esquina do deserto. Se é que o deserto tem esquina. Vamos se colocar de pé. Aquele bezerro, irmãos, não iria vencer as guerras deles. Irmãos, às vezes a gente pode até querer manipular. Às vezes a gente pode até querer fazer um Deus conveniente, mas esta manipulação do Deus conveniente não vai vencer as nossas batalhas internas. Na hora que a coisa apertar, é só o Deus Jeová dos exércitos para nos livrar, porque bezerro de ouro não livra ninguém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nos dá entendimento da tua palavra, Senhor. Que nós arrancamos de nós todos os ídolos, tudo aquilo que impede a tua presença, tudo aquilo que vem tirar fora de nós, ó Deus, a tua presença das nossas vidas. The mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its stories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's charter. Here,
paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Christ is its grand subject, our good the design, and the glory of God its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, frequently, and prayerfully. It is a mine of wealth, health to the soul, and a river of pleasure. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will condemn all who trifle with its sacred contents. Pray it in. Read it through.